Você já parou para pensar que o briefing de decolagem pode salvar a sua vida em segundos decisivos? E que ele é muito particular de cada piloto, mas existem alguns métodos que eu quero comentar hoje com vocês. Hoje eu vou te mostrar os principais métodos para fazer um briefing de decolagem eficiente, incluindo o que eu uso, que é o TOSE, ou TOSE, para que você comece o seu voo com uma alta consciência situacional. Depois comenta aqui quais dos briefings que você achou mais legal, que você escolheu para utilizar na sua parte prática. Primeiro é importante a gente entender por que a gente deve fazer um briefing de decolagem. O briefing não é só um protocolo, é uma conversa que você tem com você mesmo, ou com a sua tripulação, ou o seu instrutor, para alinhar expectativas, ações e decisões que vão ser tomadas caso algo dê errado. Os motivos principais para fazer um briefing é que o briefing eleva a sua consciência situacional, reforça a segurança de voo, reduz o tempo de reação em emergências, evita dúvidas ou discussões durante a corrida de decolagem e cria uma mentalidade preventiva. O primeiro método que eu quero comentar com vocês é o método TOSE ou TOSE, que pode variar os significados das letras, mas via de regra é táxi, operação, saída e emergência. Ou seja, durante esse briefing para decolagem, a gente vai briefar primeiramente o táxi que a gente vai fazer, e aí nesse momento a gente já pega a nossa carta ADC do aeródromo, ou a PDC, se for um aeródromo mais movimentado, com muitas posições no pátio, por exemplo, e a gente já estima o que a gente vai fazer de táxi até a cabeceira da pista em uso. Se for uma carta realmente complexa, a gente pode até destacar o caminho que a gente vai seguir e aí bater essa informação com a informação que o solo passar para a gente taxiar. Depois de brifar a parte do táxi, a gente brifa a parte operacional, que é a parte da decolagem de fato. Então, algumas informações como, por exemplo, qual flap você vai utilizar, até que ponto vai ser válido seguir ou não seguir, se os instrumentos, no caso, estiverem na faixa verde, se a velocidade indicar positiva. Também é válido falar sobre a velocidade de rotação do avião, velocidade de subida após a rotação e o que você vai fazer depois da subida. E junto com a parte do operacional, na verdade, depois e ao mesmo tempo junto, você fala como que você vai sair daquele aeródromo, seja por uma carta STAR, e aí nesse momento é válido você brifar como que você vai executar essa saída, pegar a carta, interpretar tudo que está ali e saber os limites de altitude inferior, superior, limite de velocidade, gradiente de subida. Ou você pode, no caso de um voo visual, brifar a carta VAC. Então você vai entrar no circuito de tráfego, vai livrar em determinado ponto, a altitude do circuito de tráfego, se tem algum obstáculo considerável para você ficar atento depois da decolagem e durante o ingresso no circuito. E após, tem a parte das emergências, que é uma parte que também é um pouco extensa, que aí a gente vai falar as emergências que podem acontecer na decolagem. Você pode perder o eixo de decolagem, sair da pista, tomar uma rajada, por exemplo. Você pode ter uma pane antes da VR, pode ter uma pane depois da VR, pode ter uma pane já no circuito, na altitude ali de segurança. Então é importante que você fale todos esses pontos para que você tenha uma consciência situacional grande de tudo que pode acontecer na decolagem. E caso aconteça, você já falou e você já está um pouco mais preparado do que se você tomasse um susto e do nada tivesse que reagir àquela situação determinada. Vou fazer um brief que eu costumo fazer lá em Juiz de Fora, que a gente opera na pista 03 normalmente, e num SES no 72 que roda com 65 nós. Então vamos lá. O briefing seria assim: após acionado o motor, a gente vai taxiar até o ponto de espera da pista 03 para cheque do motor, pelo pátio e pela taxiway alfa. No ponto de espera a gente faz o cheque do motor, vê se está tudo certo, todos os parâmetros estão certos, e o before takeoff. A gente escolhe o flap no before takeoff. No caso dessa decolagem, eu vou decolar sem flap. Isso significa que a velocidade de rotação vai ser 65 nós e a velocidade de subida, VY, né, vai ser 70 nós. Após o cheque do motor, a gente observa todo o circuito para ver se não tem nenhuma aeronave sem rádio circulando ali e checa no rádio também, pergunta se não tem nenhuma aeronave para pouso ou decolagem imediato. Sem aeronaves coordenando, a gente ingressa na pista, taxia até o ponto de espera da pista 03 e inicia a nossa decolagem. A gente só vai iniciar a decolagem com os parâmetros na faixa verde, que são os parâmetros do motor, de pressão, temperatura e o tacômetro na faixa verde, e o Airspeed Alive também, o velocímetro indicando velocidade positiva. A gente segue com a nossa decolagem. A gente roda o avião com 65, considerando uma decolagem sem flap, né? Então a gente roda com 65, sobe com 70 nós. Após 500 pés, faz o After Takeoff Checklist, ingressa na perna do vento pela esquerda, lá em Juiz de Fora, um circuito padrão. Então ingressa na perna do vento pela esquerda a pelo menos 4.100 pés, que é a altitude do circuito. E aí, a partir desse momento, eu falo o que eu vou fazer depois. Então, no ponto médio do circuito, eu vou seguir na magnética 228 para a posição preto, no ingresso da TMA Rio de Janeiro, vou subir para 6.500 pés, enfim. Aí eu falo de fato a saída que eu vou fazer após o circuito de tráfego. E agora a parte da emergência. Em caso de pane, perda de reta, mínimos operacionais não atingidos ou obstáculos na pista, a gente aborta a decolagem
decolagem, reduz a manete de potência e freia conforme necessário. Se tiver algum risco de colisão, a gente corta o motor na hora. Em caso de pane após EVR com pista à frente, a gente pousa à frente. Lá, ainda mais lá em Juiz de Fora, que tem uma pista grande, então a gente pousa à frente. Em caso de pane após a VR sem pista à frente, a gente pousa à frente ou aos lados, curvas para o lado do vento, prioridade para o uso dos pedais. No caso, lá em Juiz de Fora, a gente tem um morro logo na esquerda da cabeceira 2-1, que é a oposta do 03, e claro, a gente não voaria para cima do morro, né, porque tem casas e tudo mais. SG Live 40 nós. É 0, rotate. Então, a gente evita curvar à esquerda em caso de uma pane na 03, então a gente mantém a proa da pista ou curva à direita. É legal fazer esse ponto porque é muito particular de cada aeroporto. Se você já souber de algum campo ou algum pasto ou alguma rodovia que estiver perto do aeroporto que você está operando, já considera isso no seu briefing de emergência também. Em caso de pane, após a altitude de segurança de 1000 pés, a gente julga o retorno para a pista, curvas para o lado do vento, prioridade para o uso dos pedais. E em caso de pane real, a pane é do instrutor e eu fico só com a parte de rádio e checklist do avião. Além do TOSI, que eu gosto muito de usar, a gente tem também os 5P, que é Plane, que é o avião, né, no caso, Pilot Passenger Programming. Esse briefing é mais utilizado na parte de CRM e de Safety, considerando principalmente perguntar para o piloto ali que está operando com você, ou para os passageiros se está todo mundo bem, se, enfim, não tem ninguém passando mal, nem nada assim. E claro, você fala do plano, né, que é o que você vai fazer para decolar daquele aeroporto, fala sobre a aeronave, se a aeronave está em condição de voar, e fala também com o piloto, fala se você está bem, se você está com os níveis de consciência normais, elevados, e se o outro piloto também está bem, se está todo mundo tranquilo para voar. Fala com os passageiros se está todo mundo bem, se está todo mundo nos conformes. E a parte de programming seria a programação ou preparação que você faz nos seus rádios, GPS, enfim, toda a parte instrumental que você utiliza para realizar aquele voo. Um outro método também muito utilizado nos Estados Unidos, principalmente para voos visuais, é o CIGAR ou CIGAR Tips. O C é de Controls, o I de Instrumentos ou Instruments, o G de Gas, gasolina, A de Altimeter, altímetro, e o Run Up, falando sobre o processo de decolagem de fato. E a versão completa com o TIPS no final, o T significa Trim, ou seja, quanto de trim que você vai utilizar ali de compensador, né? I de Interior, no caso interior ali da aeronave. P de Parking Brake. E S de Seatbelts. Parecido com o TOSI, a gente tem também o TODA. E no TODA, o T é de temperatura, o O de obstáculos, D de decisão e A de ação. Então, na temperatura, a gente considera como que está a temperatura e pressão ali do aeródromo, a parte meteorológica, se a pista é grande, se a pista é curta, enfim, como que vai ser aquela decolagem, se vai ser mais curta, mais chatinha ou normal. O de obstáculos, ou seja, se tem algum obstáculo considerável na pista, no eixo de decolagem, próximo da pista, que é importante que você verbalize para aumentar a sua consciência situacional. O D é na parte de decisão, ou seja, algumas decisões que você pode antecipar, como a velocidade de rotação, ou se você vai abortar a decolagem por algum motivo, algum obstáculo, alguma coisa que possa aparecer na pista. E após a decisão, aí vem de fato a ação, então seria o que você vai fazer após a decisão de abortar a decolagem. Então, no exemplo de abortar a decolagem, após você vai cortar o motor com risco de colisão, por exemplo. Então, essa é o briefing TODA. E você, sabe de mais algum briefing importante que você utiliza ou que você próprio criou para utilizar nos seus voos práticos? Comenta aqui embaixo para a gente discutir um pouco mais sobre esse briefing de decolagem e para que a gente aumente a consciência situacional da galera aí que assiste o meu canal. Se você gosta de conteúdo da aviação, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar um like se você gostou desse vídeo. E como uma última dica do vídeo, não deixe de escolher um método que você quer utilizar para os seus briefings de decolagem e gravar esse método, principalmente gravar a lógica por trás de como esse briefing é realizado, para que você deixe isso no sangue e já acostume o seu voo a ter esse nível mais elevado de segurança antes do próprio voo começar. Nenhum briefing é perfeito, todos eles têm alguma brecha que vai ficar faltando, mas aí você vai adicionando no seu briefing pessoal de coisas importantes que é válido você falar. Quando eu faço o TOSI, eu ainda gosto de perguntar para o instrutor ou para quem está me acompanhando, se a pessoa está ok, se está tudo bem. E sempre é válido você considerar se você está bem também, se você está nervoso, se o dia está ruim, ou enfim, se você não está confortável para realizar aquele voo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e valeu!